Então nós vamos precisar montar uma pequena caixinha de forma retangular para a gente colocar duas pilhas, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar desenhando um retângulo de tamanho 16 centímetros por 1,3 centímetros. Na sequência, a gente vai medir 1,5 centímetro e traçar uma linha. Depois, mais 1,5 centímetro, traça mais uma linha. Do outro lado, o mesmo processo, ó. Marca 1,5 centímetro, traça uma linha. Marca 1,5 centímetro, traça uma linha. Para fazer as laterais, a gente vai medir 1,5 centímetro, ó, dessa linha, que será a nossa referência, até aqui. Marcamos 2 pontos e traçamos mais uma linha. Na outra lateral, o mesmo processo, ó, marca 1,5 centímetro, marca 1,5 centímetro, traça-se outra linha. Então, nós vamos ter duas laterais retangulares. Para fazer essas abinhas aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar, ó, mais ou menos 45 graus, tá? Isso não precisa ser medido, você pode fazer de olho, tá? Marca mais ou menos 45 graus e corta, deixa uma pequena beiradinha, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Para que a gente vai precisar disso? Bom, como a gente vai montar uma pequena caixa, ó, essa parte que a gente deixou aqui, nós vamos colar e vamos unir com essa outra lateral aqui, certo? Para que a gente consiga montar com perfeição a nossa caixinha, vamos dobrar nas linhas, vamos marcar aqui, ó, a nossa cartolina. Isso vai facilitar bastante. Se a gente não fizer isso antes, na hora que a gente começar o processo de colagem, vai ficar mais difícil, na verdade. O papel não vai querer ceder. Então, já fiz as dobraduras. Antes da gente fazer a colagem, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar essa parte aqui, ó, e vamos dobrar, ó, de um lado, tá? Aí na sequência vamos pegar o que? Vamos pegar um pequeno percevejo. E também uma pequena borracha e vamos apoiar nosso molde na borracha. Mais ou menos no centro desse pequeno retângulo que se formou, a gente vai fazer um pequeno furinho. Perfurei de um lado. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento do outro, ó. Dobro, coloco em cima da borracha, mais ou menos no centro do nosso retângulo, e eu vou perfurar. Pronto. Agora sim, agora vai ficar mais fácil. Já podemos iniciar o procedimento de colagem. Então, a cola só vai ser passada nessas abinhas aqui e nesse pequeno retângulo aqui, ó, que são os últimos. Só um pouquinho de cola. Logicamente, se você tiver um tubo de cola menor, facilita bastante. Pronto, passei a cola. Agora a gente vai dobrar essas laterais e vai dobrar essa outra lateral aqui, ó. Pronto. E dobrar esse último retângulo aqui, ó. Vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vamos dobrar e dobrar uma próxima vez. Pronto, só apertar um pouquinho para fixar bem. Nossa caixinha já está montadinha. Agora vamos esperar um pouquinho até secar. Enquanto a nossa caixinha está secando, vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar um bastão de cola quente e tirar um pequeno pedaço. Pode ser com estilete ou com alicate. Esse pedaço não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Mais ou menos esse tamanho. Um pedaço e mais um.
mesmo tamanho. Agora que a gente já cortou esses pedaços de silicone, nós vamos pegar um pedaço de alumínio. Não precisa ser grande, não precisa ser medido. Vamos tirar só um pedacinho e vamos tentar montar um pequeno retângulo com ele. De preferência que esse retângulo não tenha uma largura maior do que nosso suporte de pilhas. Não precisa ser muito grande esse retângulo. Então, tá feito o nosso retângulo. Vamos utilizar a borracha de novo. Vamos fazer o mesmo procedimento que com a caixa. Ó. Vamos perfurar. Então, perfurei. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer mais um retângulo. Do mesmo tamanho, de preferência. Se der uma pequena diferença, não tem problema, né? É só questão de estética. Não vai influenciar em nada no funcionamento. Vamos dobrar. Pronto. E vamos perfurar de novo. Certo? Enquanto isso, nossa caixinha já está secando, né? Na medida possível. Vamos colocar este percevejo, preferência com a ajuda de um alicate. Se não tiver, não tem problema. Só que eu sugiro que você faça então esse procedimento depois que a caixinha estiver bem colada, senão ela vai acabar desmontando. Então, coloquei o percevejo, essa ponta ficou para fora. Vou colocar o alumínio, ó, e vou encaixar nesse buraco que a gente já fez, deixar virado essa extremidade para cima, tá? Para a parte que está aberta na caixa. E aí eu vou encaixar o silicone. Então esse silicone só tem a função de unir o alumínio, a caixinha e o percevejo. De um lado eu fiz isso, vou fazer o mesmo processo do outro lado. Mais um percevejo, vou inserir. Pronto, já passou para o outro lado. Vamos encaixar o alumínio. Deixar ele para cima, para a parte aberta da caixa. E vamos colocar o silicone. Pronto. Tá feito o nosso suporte de pilha. Importante, não colocar a pilha enquanto a caixinha não estiver seca. Agora nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos pegar um pequeno pedaço de cartolina e vamos cortar um retângulo de 8 por 3. Na sequência a gente vai pegar um percevejo e vamos tentar fazer 2 furos mais ou menos no centro do papel. Então fiz o primeiro furo, vou fazer o segundo. Pronto. Para que a gente vai fazer esses furos? A gente vai fazer para poder encaixar um pequeno LED. Tá? Então tá aqui o nosso LED. Vocês percebam que se for novo, né, ele vai ter uma perninha maior e uma perninha menor. Por que isso? Para simbolizar qual que é o positivo e qual que é o negativo. Se você não tiver um LED novo, você pode perceber também que ele tem um dos lados arredondado e um meio chatinho. O chatinho sempre é o negativo. E se for olhar pelas perninhas, ó, maior e menor, a maior é o positivo, o menor é o negativo. Então a gente vai pegar e encaixar essas perninhas nesses 2 buraquinhos que a gente fez aqui. Tá certo? Ó, encaixamos para ficar mais ou menos no centro. Se não ficar bem no centro, também não tem importância. Tá? Só questão de estética. Agora a gente vai pegar e vai dobrar, ó, essa perninha aqui e esta também, ó. Fazer como se fosse um V. Tá? A gente dobrou. Agora vai dobrar até o outro lado, ó. Pra cá e pra cá. Pra que isso? Para deixar esse LED bem firme. Agora que a gente já fez essa etapa, nós vamos pegar um pedaço de alumínio. Tá? Não precisa ser muito grande.
não precisa ser medido. E vamos dobrar para que forme um pequeno retângulo. Então, mais ou menos. Só de preferência para que não fique muito estreito, tá? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, esse pezinho aqui que ficou dobradinho, ó, vai ficar em cima deste alumínio, tá? Tem que contar que ele fique em cima, né? Se não ficar, você dobra novamente o alumínio ou dobra mais pro lateral essa perninha. Agora a gente vai dobrar, ó. A gente vai enrolar praticamente, né? O alumínio. Pronto, já enrolamos. Agora a gente vai grampear, tá? Para firmar esse alumínio aqui. E de preferência para que seja em cima do pezinho do LED. A gente fez isso de um lado, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento do outro. Vamos fazer o nosso retângulo. E agora vamos colocar aqui desse lado, ó. Tá a perninha aqui, vou dobrar um pouquinho para o lado para facilitar. Vou colocar o alumínio por baixo e agora vou embolar esse outro alumínio por cima. Ajeitei mais ou menos, tá? Preferência deixar assim bem ajeitadinho, né? Vamos grampear. Pronto. Já grampeamos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste, tá? Desse LED com o nosso suporte de pilha. Então, o nosso suporte de pilha que a gente já fez, aqui eu já coloquei as pilhas, tá? Para testar se está tudo certinho, o nosso suporte e aqui o suporte do LED, a gente dobra um pouquinho para o lado, ó, esses alumínios, e vamos colocar esse suporte do LED em cima. Se funcionar, ele tem que acender. Se você colocar e não funcionar da primeira vez, não se preocupe. Como o LED tem polaridade, pode ser que esteja invertido. Então a gente altera e ele acende, ó. Tá? Só cuidar aqui para não encostar na pilha com esse alumínio, porque ele pode fechar um curto. Então tá aí, tá funcionandinho perfeitamente o nosso suporte de pilhas e o nosso suporte para LED. Nesta etapa nós vamos cortar 4 pequenos retângulos de medidas 15 por 3 centímetros, tá certo? E também alguns pedaços retangulares de alumínio, ó. Não precisa ter uma medida específica, tá? Não precisa ser cortado assim de forma bem retangular. A única coisa que é necessário é que ele seja maior que esse retângulo de papel. Por quê? Porque a gente vai embrulhar esse retângulo de papel nesse alumínio aqui. Então vamos ajeitar aqui. Pronto. A gente vai fazer esse procedimento para todos os retângulos de papel que a gente tem aqui. Então tá aí, já fizemos os nossos retângulos e encapamos com o papel alumínio. Agora nós vamos cortar mais 2 retângulos de cartolina com medidas de 14 por 3. E também vamos encapar. Então a gente vai cortar mais alguns retângulos de alumínio. Não precisa ser muito alumínio, né? Só o suficiente para que a gente possa encapar esses retângulos de papel aqui.
Então, o mesmo procedimento que a gente fez no anterior. Vamos encapar. Deixar o alumínio bem coladinho no papel, para que não fique muita folga. Então tá aí. Fizemos mais 2 retângulos e encapamos com o papel alumínio. Nesta etapa nós vamos precisar de um pequeno copo plástico, o tamanho não importa, tá? De preferência não muito grande, até porque sai mais em conta. A gente vai cortar esse copo e deixar ele num tamanho de mais ou menos 3 centímetros. Não precisa ser medidas exatas também. Vamos fazer o primeiro corte. Pode ser de qualquer jeito, e no segundo a gente vai deixar ele mais uniforme. A vantagem é que ele já tem essas linhas laterais que podem nos auxiliar. Então, já cortei o copinho. Agora que a gente já fez o corte do nosso copo plástico, nós vamos pegar aqueles retângulos de papel que a gente encapou com alumínio de medidas 14 por 3 e vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui no copinho até chegar ao fundo e dobrar desta maneira aqui. Após fazer isso, a gente vai pegar e grampear. Então, já consegui prender. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com o outro. Então, vou colocar e tentar deixar nessa disposição aqui. Então, vou chegar até o final, vou dobrar e vou grampear. Pronto, ó. Então, coloquei em distâncias semelhantes. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar um pouquinho para cá, certo? Para que eu consiga deixar esse copinho desta maneira. E na sequência eu vou dobrar esse alumínio para que ele fique assim, aqui e aqui. Pronto. Agora nós vamos cortar um pequeno pedaço de cartolina de tamanho aproximado de 32 por 23 centímetros. Vamos pegar aqueles pedaços de papel alumínio e cartolina de 15 centímetros e vamos prender nesse papel aqui. Vamos deixar uma distância mais ou menos de 3 milímetros entre cada um desses retângulos, certo? E vamos, na sequência, pegar um pedacinho de alumínio, tamanho não importa tanto, vamos formar mais um pequeno retângulo. Então, fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Então, fiz os 2 retângulos. Agora nós vamos pegar o percevejo e deixar mais ou menos uma distância de uns 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, e vamos perfurar um desses retângulos. Então, perfurei o primeiro, vou fazer a mesma coisa com o segundo, mais ou menos de 3 a 4 centímetros. Não precisa ser
uma medida bem certinha, só mais ou menos aproximada. Agora nós vamos pegar esse alumínio, esse retângulo que a gente fez, vamos colocar nesse percevejo e o outro também. Agora, para a gente prender, a gente corta mais uns pedaços de silicone. Então vamos tirar um pedacinho do mesmo modo que a gente fez anteriormente. Agora vamos prender aqui, aqui e aqui. Pronto, já prendi. Vou deixar mais ou menos fazendo o ângulo de 90 graus. Agora a gente vai pegar a fita e vamos prender esses retângulos aqui. Então tá aí. Agora nós vamos pegar aqueles outros dois retângulos de medidas 15 por 3 e vamos deixar a uma distância de 5 centímetros dessa outra plaquinha aqui, desse outro retângulo. De preferência o mais paralelo possível, e aqui também respeitando aqueles 3 milímetros aproximadamente. Na sequência nós vamos deixar mais ou menos 4 centímetros, vamos marcar e vamos perfurar com mais um percevejo. Perfurei, e esse outro também, mais ou menos 4 centímetros. E nessa extremidade desse retângulo, mais ou menos 3 centímetros, vamos marcar e perfurar. Então, nessa plaquinha aqui nós vamos colocar 2 percevejos, nessa aqui somente um. Depois que a gente já colocou esses percevejos, a gente vai fixar. Então, deixando aqueles 5 centímetros. Vamos pegar a fita. Então tá aí, a gente prendeu as duas plaquinhas aqui, a distância entre as duas ficou de 3 milímetros nesse ponto e 3 milímetros aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o copinho que a gente já preparou anteriormente e vamos perfurar nesses pontos que a gente já colocou o percevejo. Então tá aí, para ficar, ó, não ficar para fora essa parte de cá, tá? Então já fixei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar, cortar mais uns pedaços de silicone para a gente prender. Então vamos fixar. Então tá aí, já fixamos o copinho aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um percevejo e vamos deixar mais ou menos uns 3 centímetros de distância e vamos perfurar desta maneira aqui, tá? Colocamos esse primeiro percevejo. Agora nós vamos pegar um pouquinho de fita, vamos enrolar desta maneira e colocar logo abaixo do nosso copinho, com a finalidade de que ele fique preso, não fique vibrando. Agora nós vamos pegar o nosso suporte de LED e fazer um pequeno furo
aqui. De baixo para cima, vamos colocar o percevejo e depois vamos pressionar o nosso suporte sobre esse outro percevejo que a gente já havia colocado. Agora nós vamos pegar o nosso suporte de pilha e vamos fazer o primeiro teste. Então eu vou pegar um desses alumínios aqui, certo? E vou encostar nessa parte do alumínio do suporte de LED. Devo encostar com o dedo, né? Fazer pressão. E daí eu posso pegar um pedaço de alumínio e encostar nessa plaquinha aqui, tá? Só mantendo pressionado ali para acontecer o contato e encostar essa outra extremidade aqui no suporte de pilha. Se o LED acender, a polaridade está certa. Se o LED não acender, não se preocupe, é só virar a caixinha desta maneira, tá? Se mesmo assim o LED não acender, então você tem que verificar se não há algum problema de mau contato em algum dos pontos que a gente uniu aqui com as borrachinhas. Então é necessário fixar, né, melhor, apertar esses pedacinhos de silicone. Após a verificação da polaridade do LED, nós vamos pegar um pedaço de fita e fazer o mesmo procedimento que a gente fez para o copinho. E vamos colocar na parte de baixo do nosso suporte. Lembrando que você pode também usar outro tipo de material para colar, inclusive cola quente. Então vamos prender aqui na parte de baixo do nosso suporte de pilhas. E vamos colar aqui, desta maneira. Após a colagem do suporte de pilhas, nós podemos pegar um pedaço de alumínio, tá? O tamanho não importa. Nós vamos também fazer um pequeno retângulo. O tamanho dele deverá ser o suficiente para que eu consiga prender nesse percevejo que a gente já colocou e chegue até esse alumínio que está saindo da caixa de pilhas, tá? Se for o suficiente, eu vou perfurar, cortar mais um pedaço de silicone e vou fixar aqui. Na sequência, mais um pedaço. Vamos pegar mais um percevejo e vamos perfurar os dois alumínios. Então, perfurei, vou utilizar a borrachinha de novo para fazer a junção. Pronto. Vamos pegar mais um pedaço de alumínio, o tamanho também depende da sua montagem. Vamos fazer mais um retângulo, tá? Desde que o tamanho seja suficiente para que a gente possa colocar aqui e ele alcance até a outra extremidade da nossa caixa de pilhas. Então esse pedaço que eu selecionei é um pouquinho grande demais, então só vou dobrar. Vou fixar nesse percevejo que a gente já havia colocado. Vou pegar mais um pedaço de silicone e vou fixar aqui, desta maneira. Agora a gente vai dobrar desta maneira o papel alumínio. Se sobrar excesso, a mesma situação, a gente dobra mais um pouquinho. Aí eu pego mais um percevejo. Eu vou perfurar esses dois alumínios aqui. Corto mais um pedaço de silicone. E faço a união dos dois pedaços de alumínio. Desta maneira.
Para garantir que todo o nosso circuito está funcionando corretamente, nós pegamos um pedaço de alumínio qualquer e fechamos um curto entre essas duas placas. O LED deve acender, então vamos testar. Então nosso sistema está funcionando perfeitamente. Vamos à próxima etapa. Agora nós vamos pegar alguns pedaços bem pequenos de alumínio e vamos fazer várias esferas, assim, o mais concentrado possível, tá? Essas esferas aqui de tamanho não muito grande. Se o tamanho for muito grande das esferas, não vai funcionar legal. Então vamos encher aqui até completar o espaço entre as duas plaquinhas. Aqui eu já fiz algumas para acelerar o processo, tá? Então vamos colocar aqui no nosso recipiente, no nosso copinho. Perceba que a lâmpada ainda não acendeu. Agora a gente vai utilizar um acendedor de fogão a gás, certo? Eu tirei a proteção aqui de metal. Percebam que normalmente vai sair um fiozinho que está ligado nessa proteção e tem um outro fiozinho que deve sair a faísca. Agora a gente vai ligar um desses fios numa plaquinha e outro fio na outra plaquinha. Então, para facilitar o processo, no meu caso, ó, eu já tenho alguns cabinhos já feitos, tá? Senão você pode usar um fio qualquer, tá? Desde que você consiga unir aqui e aqui nesses dois fios aqui que saem. Então vamos ligar. Então, vou prender a primeira a um desses fios aqui e aqui do mesmo modo. Então só lembrando que, ó, não há contato nenhum entre essas plaquinhas aqui e essas aqui. Então vamos fazer o teste, ó. Perceba que na hora que eu aperto o botãozinho aqui, que ele dá a faísca, ele acende a lâmpadazinha desse lado aqui. Para apagar a lâmpadazinha, é só dar uma batidinha aqui, tá? Contanto que chacoalhe aqui e interrompa o contato. Então vamos tentar novamente. Então novamente acendeu. Mais uma vez. Então tá aí, nosso experimento funcionando. E nesse ponto aqui, agora que eu estou vendo, que a gente esqueceu de colocar uma borrachinha. Então vamos colocar também para evitar mau contato. Vamos mais uma vez. Então percebam que o nosso experimento funciona perfeitamente. No momento em que eu bato com o acendedor na mesa, ele vibra o copinho e acaba desligando. Se eu não fizer nenhum movimento que faça com que essas bolinhas se movimentem, a lâmpadazinha não apaga. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado e que possa ajudá-los de alguma maneira.